Quem ama Jesus, diga amém. Jesus é maravilhoso, né? Nós podemos ver cada testemunho, cada dia, a cada momento que nós colocamos Deus à prova, Ele se mostra Deus. Ele se mostra que realmente é Ele que cuida das nossas vidas, é Ele que cuida da nossa família. Nós só precisamos estar cumprindo os princípios dEle. Quando nós estamos em obediência, quando nós estamos com o coração disposto a servi-lo, o Senhor só tem bênçãos para derramar sobre as nossas vidas. O Senhor realmente, Ele cuida de nós, né? Que realmente nós possamos ter, né, isso em nosso coração, queimando todos os dias. Nós vemos no nosso grupo familiar o quanto Deus cuida. Nós vemos que estamos juntos toda semana, em grupos é mais, né, é mais fácil ali, mais próximo da gente ver os testemunhos, e nós podemos ver, obrigado, irmão João, Deus abençoe a sua vida. Nós podemos ver a cada semana o que Deus faz por nós em coisas que às vezes são pequenas, mas impossíveis, em coisas às vezes grandes que são impossíveis, mas para Deus não há grande, não há pequeno, não há possível, é impossível. Para Deus tudo é possível. Então realmente é maravilhoso nós servirmos a esse Deus. É maravilhoso nós podemos dizer: eu sou um filho de Deus, eu sou realmente um cristão autêntico, eu sou aquele que entregou a vida para o controle de Jesus, e Ele realmente é quem conduz a minha vida, e o Espírito Santo é aquele que conduz os meus pensamentos, as minhas ações, e que isso possa ser a cada dia mais vivo em nossas vidas. Amém? Amém? Amém. Deus abençoe a cada vida, né, que nós possamos provar disso todos os dias. Amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 15. Se você quiser, pode se colocar em pé, fique à vontade. Vamos estar lendo? Esteja acompanhando conosco. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. 16. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e se filhos, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Quantos podem dar glória a Deus pela palavra do Senhor? Pode se sentar. Vamos estar compartilhando uma palavra que Deus ministrou ao meu coração, à minha vida. Eu gostaria de estar passando a vocês, que realmente isso possa acrescentar algo, né? Acrescentar algo de bom no nosso modo de viver, no nosso caráter, na nossa vida, que você realmente possa prestar bastante atenção. Prometo não demorar, para que nós realmente possamos também ter um tempinho de oração no final, para que nós possamos estar buscando mais esse Espírito Santo maravilhoso. Amém? A palavra ali nos ensina, né? Eu vou estar lendo alguns textos e você pode estar acompanhando ali comigo, né? Romanos 8, 15. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão. Diga escravidão. Para viverem outra vez atemorizados. Mas receberam o espírito de adoção. Repita, adoção. Adoção.
por meio do qual clamamos Abba, Pai. E o próprio Espírito dá testemunho, né, ou testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Diga, filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros. Diga, herdeiros. Graças a Deus. Eu queria ter feito os slides hoje para vocês estarem acompanhando, mas eu acabei deixando meu notebook aqui na igreja ontem. Daí não deu para eu fazer, mas eu vou estar repetindo para vocês, né, estarem gravando na sua mente ali, né? Espírito de adoção, Abba Pai, filhos de Deus e herdeiros. Graças a Deus. Através do sacrifício de Jesus por nós naquela cruz, né, o Senhor morreu por nós, o Senhor ressuscitou, o Senhor nos enviou o Espírito Santo dele. A partir do momento que aceitamos a Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. Aqui no meio ocidental, talvez a adoção é algo um pouco, digamos, pior do que, né, nós temos uma cultura, né, dizendo que um filho adotado, um filho adotivo não é tão bom quanto o filho, né, natural. Mas isso, quando nós começamos a estudar a história na Bíblia e realmente, né, o mundo na época era totalmente até ao contrário. Né, o filho adotivo tinha total direito sobre tudo que o pai, né, tudo que a família tinha, era igual, e por muitas vezes ele tinha até um tratamento especial quando era um filho de adoção. Olha só que maravilhoso. Então, quando nós aprendemos da palavra do Senhor que nós recebemos esse espírito de adoção, não é algo ruim, é algo extremamente valioso, é algo extremamente maravilhoso, porque nós, através do sacrifício de Jesus, conhecemos a história da Bíblia. Eu creio que todos nós, né, que o Senhor separou um povo especial para ele, que é o povo de Israel, né, e ele veio para os seus, mas os seus não receberam, não aceitaram o Salvador, que era Jesus. Então, através de tudo isso, o véu foi rasgado e todos nós tivemos a oportunidade de nos tornar filhos de Deus, né, que é maravilhoso. Nós podemos, né, ter todas essas bênçãos e podemos chamar Deus de Pai, e somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, herdeiros de tudo aquilo que Deus tem para nós. Quando você se torna filho, isso pela lei, até aqui no Brasil, você já tem direito a tudo que o pai ou que a mãe tem. Independente se você for um filho bom ou ruim, independente do que for, se está ali no seu registro que você é filho, né, minha esposa estava comentando hoje algo a respeito disso, né, que independente do que for, né, o filho já tem direito, né, quando o pai falece ou a mãe falece, a lá 50%, né, aos outros 50%, uns 50% fica para o cônjuge, os outros 50% fica para os filhos, independente se você não, né, realmente nem teve um contato com os pais. O Igor tem uma história meio parecida, né? O Igor estava testemunhando para mim esses dias. Você tem o direito, por quê? Porque você é filho, né? E se realmente é constatado que você é filho, você é herdeiro. E a partir do momento que nós temos esse selo do Senhor em nossas vidas, que quem dá, né, que o Espírito, né, no versículo 16, o próprio Espírito de Deus testifica, né, aqui na minha versão diz, ele dá testemunho com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha que maravilhoso. Então, todos nós somos filhos de Deus, amém? Você tem isso na sua mente, no seu coração, na sua alma, no seu espírito. Nós somos filhos de Deus. A partir do momento que aceitamos a Cristo, nós temos que tomar posse dessa palavra e tomar posse desse privilégio que podemos ser herdeiros do Senhor, de tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para nós. Nós somos filhos dele. Mas o que eu gostaria de ministrar à sua vida nessa noite, que Deus ministrasse realmente às nossas vidas e aos nossos corações, é sobre, talvez, níveis ou graus de filhos. Você já vai entender. É onde nós precisamos chegar, é onde nós precisamos alcançar. Eu coloquei o tema dessa mensagem como maturidade em Cristo. Se você estiver anotando, ou se você não estiver anotando, você guarde aí na sua mente, no seu coração, maturidade em Cristo. O que é ser um filho
maduro no Senhor. Então nós aprendemos ali que nós recebemos esse espírito de adoção, né, que nós podemos chamar, né, clamar através do Espírito, Abba, Pai, que o Espírito testifica que nós somos filhos e herdeiros do Senhor. E através disso nós eu comecei a estudar esse texto. Eu já tinha estudado, mas eu já conhecia, mas eu talvez não tinha estudado um pouquinho mais a fundo, e comecei a estudar um pouquinho mais. E se você tem aplicativos hoje, até alguns gratuitos, que mostram as palavras da Bíblia no seu original, né? Aqui o Novo Testamento foi escrito em grego, então você consegue ali através desses aplicativos no computador, né? Ou se você tem ali, né, a Bíblia em grego. Eu não sei se alguém fala grego aqui, o Ronaldo talvez, que é muito inteligente, talvez fale, mas eu não falo. Mas nesse aplicativo você coloca o dedo ali e ele já mostra a palavra original. Isso é muito legal, isso é muito bom. Eu estou fazendo faculdade, mas eu não cheguei na parte ainda de grego e hebraico, mas eu ainda vou chegar lá. Mas esse aplicativo ajuda muito. E quando você vai lendo, né, esse texto, desses 5 versículos, 4, 5 versículos, nós vemos que em português aqui é falado sobre filhos no começo, ali no versículo, né, 15 ou 16, no 15 mesmo, e lá no versículo 19 é falado filhos também, só é traduzido como filhos. Mas quando você coloca o dedo lá no aplicativo ou no seu computador e você olha o original da palavra, são 2 palavras diferentes, porém com um significado muito parecido. Queria que a Fran colocasse lá para nós a palavra. A primeira palavra que é falado como filhos é essa palavra teknon. Olha só que palavra diferente, né? Teknon. Essa palavra significa filho em grego, porém se chama, é traduzida no grego como um filho menino, né? Como uma criança, como, né, é bem usada essa palavra em algumas versões como filhinhos, né? Que são crianças, é o filho ainda pequeno. E lá no final, nós vemos ali no versículo 19, né, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. No versículo 19, no original está essa outra palavra aqui, muda lá, huios, não é japonês, huios, não é grego, huios fala, né? Huios, eu não sei pronunciar, mas é dessa forma, huios, que a palavra é traduzida como filho maduro, como filho já crescido. Olha só que interessante, começa a falar sobre filhinhos. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós podemos chamar a Deus de Abba, Pai, né? O Abba é uma palavra grega, né? Eu não sei se é grega ou se é hebraica, mas é uma palavra que era usada naquela época para dizer quando uma criança balbucia pai, né? Quem é pai aqui? Quem é pai? Olha só, é maravilhoso quando você ouve um filho chamando pai ali pela primeira vez, né? Minha filha falava papá, né? Ou pá, e eu sabia que ela estava me chamando, né? E a tradução dessa palavra Abba, pai, significa isso, né? Que ele se chama paizinho, né? Aquele pai que só uma criança chama, que é Abba, Pai. E a partir do momento que o Espírito Santo entra em nossas vidas, nós temos essa identidade de poder chamar a Deus de paizinho, né? Mas qual é a expectativa do Senhor para as nossas vidas? O que está ali entre o versículo 15 e o versículo 19, né? Que nós saímos ali do teknon para o huios. Está lendo ali. E se somos, no versículo 17, e se somos filhos, somos também herdeiros, e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se, é numa condição, né? Se somos co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Olha só, na outra versão que estava ali, que estava dizendo padecemos, na minha que diz sofremos. Olha só, que palavra muitas vezes difícil, fala de sofrimento, né? Para nós sairmos da condição de filhos
crianças, para filhos, esse ruiós, filhos maduros, há uma condição no meio que se chama sofrimento. Olha só, o também, traduzido para o português, a gente tem como algo sempre muito ruim, né? Eu tenho uma vida muito sofrida e tal, porque a nossa linguagem induz a isso. Por isso que é muito bom nós começarmos a estudar a palavra de Deus, é muito bom a gente começar a buscar e conhecer e estudar as referências. Bíblias como essa daqui são maravilhosas, que elas metade da Bíblia só de referências bíblicas de outros textos, do original e de tudo mais. Isso realmente é maravilhoso, que nós começamos a entender e compreender mais a palavra do Senhor. E nós começamos a entender que o sofrimento que é falado aqui no versículo 17, é algo que é para você fazer, acompanhar aquilo que tal pessoa fez também. Então, se nós sofremos com Cristo, abrimos mão de muitas coisas como Cristo abriu mão, né? Ele abriu mão de toda a sua glória para obedecer ao Pai em obediência, né? Jesus entregou a sua vida por amor aos seus irmãos, né? Que seríamos nós, né? Jesus, ele sacrificou ter uma vida como ele poderia ter aqui na terra, de uma vida só de maravilha, de glória como Deus, mas ele, né, abriu mão de tudo, veio aqui, passou fome, passou, né, o mesmo frio que nós passamos, a mesma fome, a mesma dor, Jesus sentiu. Então, queridos, que nós possamos aprender que a transição ali dessa palavra teknon para ruios vem no verso 18, que é a palavra sofrimento, que é acompanhar aquilo que Cristo fez. É que nós vamos alcançar essa estatura de um homem, né, de uma pessoa, um homem, uma mulher, já em estado de maturidade. É interessante para quem tem filhos pequenos, para nós entendermos a diferença de um filho, né, criança para um filho maduro. Eu não estou falando só de idade, tá? Estou falando de mentalidade. Mas eu vejo a mentalidade da minha filhinha, da Carolina, da mais velha, que 90% do tempo que ela vem para falar comigo, ela vem pedir alguma coisa. É impressionante. Papai, me dá Yakult. Papai, me dá isso. Papai, liga um desenho. Papai, faz isso para mim. Papai, faz aquilo para mim. Papai, vem aqui fazer alguma coisa para mim ou comigo. 90% do tempo, olha, por baixo. Dificilmente, tem os momentos, graças a Deus, que ela vem e me oferece alguma coisa, mas é muito, muito menos do que os momentos em que ela vem pedir alguma coisa. Quem tem filhos aqui concorda comigo, diga amém. Amém. Esse é o amém mais forte que eu já vi. Porque é real, não é verdade? Quem concorda? Quem tem filhos pequenos sabe que é assim, né? A grande maioria, né? Normalmente as crianças são assim, porque são filhos, né, ainda imaturos. Eles querem pedir, eles querem que nós os servimos as coisas. Eu quero comer, mas eu quero que papai coloque para mim, que papai me dê na boca, que papai faça isso. Isso é um filho teknon, ali no original do grego. É isso que o Senhor está querendo nos dizer. E como que nós vemos, eu vou dizer por mim, tá? Não posso dizer por ninguém, mas a maior parte do meu tempo que eu falo com o meu pai, normalmente é para eu ajudá-lo. Hoje, graças a Deus, tem sido nisso. Normalmente é para servir, ou para ele pede alguma coisa, e Júnior faz aquilo para mim, e Júnior faz aquilo, inverteu os papéis. Júnior, eu preciso do computador, Júnior, eu preciso daquilo, Júnior vem, faz aquilo para mim, Júnior dirige o culto, faz aquilo. Por quê? Porque eu já como filho maduro, já crescido, né, de 30 anos, não vou falar barbado porque não tive esse privilégio de ter muita barba. Minha esposa gosta disso, graças a Deus. Mas já como filho crescido, como maduro, eu sirvo muito mais meu pai do que ele me serve hoje. Eu faço muito mais coisas para ele. Eu muitas vezes abro mão de muitas coisas para poder ajudá-lo, não só como ovelha, né, que por, né, privilégio de ser filho e ovelha do meu pai, mas eu sirvo muito mais ele do que ele me serve hoje, né? Ele já fez muito por mim, hoje eu retribuo fazendo muito mais por ele, pela minha mãe, pela minha avó e por aí vai.
Essa é a diferença que nós vemos de um filho criança para um filho maduro. Quantos concordam? Diga amém. Amém. Então, o que muitas vezes é o que infelizmente nós temos visto nessa geração de hoje, é que é uma geração, uns chamam de Nutella, né? Eu nunca entendi essa relação. Depois os jovens explicam por que fala geração Nutella. Mas é uma geração que é uma geração às vezes analgésico, né? Que não pode sofrer por nada. Que, ai meu Deus, a gente vê isso muito nas crianças. E a gente tem que se policiar muito com nossos filhos para a gente não criar eles dessa forma. Que não é a forma que nós fomos criados. Graças a Deus. Nós muitas vezes aprendemos o que é a dor, aprendemos o que é negar alguma coisa, né? Nós aprendemos através do sofrimento de uma frustração. Isso que moldou o nosso caráter e quem nós somos hoje. Amém? Ao decorrer de nossa vida nos mostra quem nós somos hoje. Nós somos o reflexo das atitudes e das ações que tivemos durante toda a nossa vida. E nos levou a trazer ao que somos hoje. Graças a Deus por isso. Muitas vezes nós queremos privar nossos filhos, né, e queremos dar tudo, e queremos fazer de tudo, nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, queremos fazer de tudo por eles, e para eles não passarem por nada do que eu passei. E nós já temos visto os primeiros frutos dessas gerações, o quão tem sido maléfico, não sei se é essa palavra, mas acho que é, né, que benéfico, ao contrário, deve ser maléfico. Quanto tem sido ruim para essa geração, que é aquela geração que não sofreu, aquela geração que não teve frustração, porque teve tudo ali na mão. Olha só, o que a Bíblia já nos ensina há quase 2000 anos atrás, já nos ensinava isso. Que para nós saímos do estado de filhos imaturos para o estado de filhos crescidos, filhos maduros, nós precisamos passar por esse sofrimento que é, né, ter a vida que Jesus teve, acompanhar o sofrimento de Jesus. Trazendo para nós hoje, para nossas vidas, para o nosso modo de viver, nós precisamos realmente parar e analisar aquilo que nós temos servido e feito para o nosso Pai. Se nós começarmos a olhar para a nossa vida, para os nossos momentos de oração, pela motivação de qual nós viemos para a igreja, pela motivação que temos servido a Deus, será que nós temos tido atitudes, ações de filhos, né, tecnon ou de filhos ruiós, de filhos imaturos ou de filhos crescidos? É isso que nós precisamos buscar, conhecer e refletir, e que o Espírito Santo comece, né, a ministrar em nossos corações as nossas motivações de servir a Deus e as nossas atitudes em servir a Deus. Será que nós temos buscado a Deus somente quando realmente nós queremos algo, quando nós precisamos de algo, para que Deus nos sirva, para que Deus nos ame, para que Deus nos pegue no colo? Mas o que temos sofrido com Cristo, o que temos feito para servir a Deus, para que assim nós possamos ser considerados que é o que o Senhor tem de alvo para nós? Olha só, a ardente expectativa da criação, olha que versículo, aguarda a revelação dos filhos, né, dos ruiós de Deus. A expectativa do Senhor é que nós cheguemos à estatura de filhos maduros, é isso que o Senhor espera de nós, é isso que a palavra do Senhor nos ensina, é que nós, né, deixemos de ser só uma estatística, né? Nós vemos ali pelo IBGE, de um ano, se eu não me engano, de 2010, que já éramos 60 milhões de evangélicos, né, ou de cristãos, eu não me lembro, mas era algo assim, um número muito grande, um número, né, falando, nossa, quantos cristãos temos no Brasil, né? Era um número já bem, né, bem expressivo. Mas a gente começa a ver, meu Deus, mas por que as coisas não têm acontecido? Por que as igrejas continuam, né, frias? Por que nós não vemos mais milagres como nós estamos, né, aclamando por esse ano? Por que nós não vemos as pessoas mudando de vida? Por que nós não vemos as coisas sendo diferentes? Os cristãos, né, crescendo e desenvolvendo? Por quê? O Senhor nos fala, porque as igrejas, né, o povo dele está ainda ainda como filhos imaturos, filhos crianças.
buscando a Deus o quê? Por aquilo que Ele pode nos dar, não por aquilo que Ele é. E nós precisamos parar de buscar as mãos do Senhor, somente aquilo que Ele nos dá, somente as bênçãos, somente, né, a porta do emprego, somente a cura, somente, né, as bênçãos sobre a minha família. Isso tudo é maravilhoso, mas isso tudo é uma consequência. Nós precisamos buscar a Deus porque Ele é Deus. E para nós servirmos a Deus, Jesus nos mostrou o caminho. Jesus, e não só Jesus, como até os seus discípulos, né, abriram mão muitas vezes de sua vida, dos seus trabalhos, para servir a Deus. Não estou dizendo que nós precisamos largar o trabalho, mas nós podemos servir a Deus através do nosso trabalho. Nós podemos servir a Deus através da nossa vida. Nós precisamos muitas vezes abrir mão de algo que nós queremos muito para um bem maior, que é o reino de Deus. Quantos faz sentido isso para alguém? Que isso realmente possa fazer sentido em nossas vidas. Que nós possamos olhar para dentro de nós com sinceridade. Que nós possamos olhar para dentro de nós e parar e refletir: Senhor, que tipo de filho eu tenho sido, Teu? Será que eu já tenho, né? Será que o Senhor não entregou algo maior nas minhas mãos ainda, porque eu talvez não seja maduro o suficiente para receber isso? Será que a minha mente hoje ainda não é suficiente para receber aquilo que o Senhor tem para a minha vida? Que nós possamos parar e refletir, né, e buscar realmente que isso gere uma mudança em nossa geração, né, a geração, a minha geração, aqueles que estão ao meu redor. Então que nós possamos mudar, né, a história da nossa família, da nossa igreja, do nosso, né, do corpo de Cristo aqui. Que nós possamos buscar isso, essa estatura de filho maduro. Nós possamos buscar isso todos os dias e refletir sobre nossas atitudes, sobre os nossos pensamentos, as nossas orações. Sabe, queridos, o sofrimento da vida, né? Ou muitas vezes o Senhor nos priva de algo, o Senhor muitas vezes diz não para uma oração, muitas vezes o Senhor nos permite passar por alguma dificuldade, alguma tribulação, para que nós possamos crescer. Porque se nós realmente tivermos uma vida só ali de leitinho, né, de Yakult na boca, de pãozinho já feitinho na mão, igual as crianças são, né, nós jamais poderemos, né, ter em nossas mãos responsabilidades de filhos maduros. E jamais nós vamos poder servir a Deus como Ele quer ser servido. Quantos podem dizer amém? Amém. Eu gostaria muito que você entendesse isso, entendesse esse texto, buscar conhecer e entender mais a palavra do Senhor. Porque é através da palavra do Senhor que realmente nós temos o crescimento em nossas vidas. É através da palavra do Senhor que nós realmente nos alimentamos. E nós realmente precisamos buscar conhecer a palavra, estudar a palavra, para que esse alimento realmente se torne um alimento mais sólido, mais consistente, mais, né, que nos alimente melhor. Eu sempre digo esse exemplo, e hoje, essa semana passada, a gente passou por isso de novo com a minha filha. É engraçado, se eu falo: filha, eu tenho algo muito melhor para você amanhã, né? Você quer isso ou você quer esse algo pequeno hoje? Né? Por exemplo, você quer ir para o Beto Carreiro amanhã, ou você quer uma boneca de R$1,99 hoje? Ela escolhe a boneca de R$1,99 hoje. Não importa, eu posso oferecer o que for, eu não estou me lembrado agora, mas aconteceu esses dias algo assim. Falava: filha, mas é muito melhor o que eu quero te dar, mas eu não vou te dar agora, vai ser amanhã. O que você prefere? Não, eu quero de agora. Porque a cabeça dela, a mente dela pensa no hoje. Muitas vezes, se Deus nos está, às vezes, dizendo não para algo, às vezes Deus está querendo nos ensinar algo, e às vezes a gente vê que às vezes a resposta não está chegando, ou é porque Deus às vezes está preparando algo muito maior amanhã, algo muito melhor. E nós precisamos entender isso em Cristo. Precisamos buscar, né, conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo, para que nós possamos começar a entender e amadurecer, né, e realmente fazer a diferença. De nada adianta nós enchermos uma igreja,
né? Mas se realmente a igreja estiver cheio de crianças. Crianças cuidam de outras crianças? Cuida? Não. Né? Eu não deixo uma outra... Eu vou deixar a Yasmin... Cadê ali? Deixar a Yasmin... A Carol vai cuidar da Yasmin, tá? Ela vai dar comidinha para ela, vai levar ela no banheiro. Você deixaria, Jackson? Claro que não. Por quê? Porque é uma criança cuidando de outra criança. Sabe, queridos, eu penso muito nisso e eu creio e eu espero que realmente a nossa igreja, né, esteja repleta de pessoas, repleta de, nessas cadeiras aí faltando lugares para que nós precisamos ampliar a igreja, ou que nós vamos para um lugar maior. Eu anseio por isso. Eu creio nisso, eu creio que isso vai acontecer logo, logo. Mas a nossa igreja precisa de cristãos maduros, todos nós. Eu sei que temos vários aqui, mas eu creio que nós precisamos ter um grupo de pessoas, de pessoas realmente dispostas a servir a Deus, a muitas vezes abrir mão da sua vontade, né, abrir mão da preguicinha ali, né, do dia a dia, do final de semana em casa, para vir para a casa do Senhor, para servir, a ser luz onde estiver, no seu trabalho, na sua casa, com seus vizinhos, para que nós sejamos maduros o suficiente, para que realmente quando o Senhor enviar, o Senhor acrescentar a seara dele, nós possamos estar cuidando de todos como uma só família, uma só igreja. Porque a igreja, queridos, se nós olharmos aqui, eu creio que se tivesse algum discípulo, né, e se falasse com algum discípulo para ele o que é a igreja, se nós lermos aqui, né, se a gente falava, vamos à igreja hoje, os discípulos nem iam entender muito. Fala, mas como assim eu vou na igreja? Né? Existia o templo, mas a palavra eclésia, né, a palavra igreja, não é relacionada a essas quatro paredes. A igreja é o nós, é as pessoas reunidas, né, buscando um objetivo, buscando o reino do Senhor. Isso é a igreja. Quando nós falamos igreja, se reflete, não é eu, mas é o nós. Somos nós reunidos, nos tornamos a igreja do Senhor. E é interessante que a igreja, né, a igreja é a união do quê? Das pessoas diferentes. Muitas vezes nós queremos que aqueles que estão ao nosso redor sejam igual a essas cadeiras aqui, a união de pessoas iguaizinhas, idênticas. Mas não é isso. Não era isso no tempo bíblico e não é isso até hoje. É a união dos diferentes buscando o reino de Deus que se torna a igreja. Por isso que nós precisamos, né, dessa diferença para que um complete o outro. Para que realmente nós sejamos provados e com ideias diferentes, pensamentos diferentes, nós cresçamos juntos. Quantos concordam? Diga amém. Eu gostaria de estar orando por você. Eu gostaria que você se colocasse, se possível, de pé. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Né? Realmente, eu creio que a palavra do Senhor ministrou a alguns corações aqui nessa noite, da mesma forma que ministrou o meu coração. E que realmente você possa levar isso consigo na sua vida, no seu dia a dia, e lembrar, Deus, eu preciso ser um filho ruiós, eu preciso ser um filho maduro, então me ajuda, Senhor. O que eu preciso fazer? Quais são os processos que eu preciso passar para atingir essa maturidade? Isso só o Senhor pode mostrar para mim e a você. Amém? Feche seus olhos agora. Eu gostaria que você falasse com o Senhor. Gostaria que você refletisse no seu coração como tem sido a sua caminhada com Cristo, como tem sido a sua vida, como tem sido o seu modo de orar, como tem sido o seu modo, né, de viver aqui na igreja, em comunidade, como tem sido as suas palavras, as suas atitudes, como você tem vivido. E realmente é o Espírito Santo que te conhece, é o Espírito Santo que vai dizer, filho, faça isso, faça aquilo. Mas cabe a mim e a você buscar a Ele, dar um passo na direção dEle. Então eu gostaria que você orasse agora nesse momento. Papai querido, em nome de Jesus, aprendemos em Tua palavra o quanto nós precisamos Te conhecer e buscar, Deus, entender o que é ser realmente o Seu filho. Ser seus filhos, Pai, é muito mais, é o além do aceitar a Ti, Senhor.
Nós precisamos seguir nessa caminhada, precisamos andar no caminho que é o Senhor e precisamos, ó Pai, conhecer a como trilhar este caminho e reconhecer, ó Pai, talvez muitas vezes que nós precisamos mudar, que nós precisamos crescer, que nós precisamos, ó Pai, amadurecer e que nós precisamos ter atitudes diferentes já de pessoas adultas, de pessoas crescidas, ó Pai, e realmente, talvez espiritualmente ainda não chegamos lá. Mas nos ajude, Espírito Santo de Deus, ajude a cada um que está aqui neste lugar, nos dê mais do teu entendimento, nos dê mais, Deus, do teu Espírito Santo, ó Pai, nos capacitando, nos motivando, nos enchendo, e que através disso e através de conhecer a tua palavra, nós possamos, ó Pai, realmente crescer e amadurecer e chegar a níveis, ó Pai, de maturidade, ó Pai, a níveis, Deus, de realmente que o Senhor vai poder colocar pessoas ao nosso redor e que nós iremos ajudar, que nós iremos aconselhar, que nós iremos abençoar, porque já seremos considerados filhos maduros, filhos crescidos, e não mais filhos que estão ainda na infância, no leitinho. Nós queremos, Pai, crescer espiritualmente, nós queremos ter uma vida, Deus, ó Pai, realmente disposta a te servir, e muitas vezes abrir mão da própria vida, muitas vezes abrir mão das nossas vontades, muitas vezes abrir mão dos nossos desejos para te servir, assim como Cristo fez, assim como os discípulos fizeram, assim como eles nos deram o exemplo. Nós precisamos conhecer para que possamos te buscar e seguir neste caminho, Senhor. Então nos ajude, Espírito Santo de Deus, nos ajude, Senhor, nos ajude, Espírito Santo. Oh Deus, ajude, Senhor, nos mostra, nos revela, oh Pai, para que realmente possamos crescer, possamos amadurecer e que possamos realmente ver esta igreja cheia, possamos ver a nossa vida cheia de pessoas ao nosso redor, em que nós possamos ser realmente um canal de bênção, um canal, Deus, de vitória para as vidas ao nosso redor. Nos ajude, Espírito Santo, ó Pai, nos mostre o caminho, revela em nosso coração lá no interior, Pai, o que precisamos mudar, o que precisamos fazer, o que precisamos, de qual maneira precisamos agir, e o que precisamos abrir mão para crescer. Não queremos, Pai, ter um Deus para só nos servir, para nos, oh Espírito Santo, mas queremos, Pai, nos entregar a Ti. Queremos te servir, queremos ter uma vida, ó Pai, para te servir, para te seguir, ó Pai, seguir os teus passos, Deus. Nos ajude, Espírito Santo, nos ajude como igreja, nos ajude como os teus servos, como os teus filhos, nos ajude a seguir esse caminho, Pai. Nos ajude a estar à frente da nossa geração. Nos ajude, Deus, a ser espelho, a ser um modelo para aqueles que estão ao nosso redor. Que nós realmente possamos ser, ó Pai, realmente filhos, ó Pai, que são exemplo a todos aqueles que se achegarem a nós. Nos ajude. Vem e ministra em cada coração. Vem, Deus, e toca em cada coração e nos mostra, ó Pai, nos revela aquilo que precisamos fazer, aquilo que precisamos mudar, e aquilo que precisamos seguir fazendo. Nos ajude, que possamos olhar para o eu agora, não olhar para aquele que está do nosso lado, que possamos tomar essa palavra para nós e não pensar, se tal pessoa estivesse ouvindo essa palavra, se tal pessoa estivesse aqui neste momento. Não, que possamos tomar essa palavra para nós, ó Pai, que nós aqui que estamos aqui neste lugar possamos ser filhos maduros, que nós que estamos aqui nesta noite possamos tomar essa palavra, ó Pai, como, ó Pai, algo vivo em nosso coração e que possamos crescer, muitas vezes em sofrimento, ó Pai, padecendo de algo para o Teu reino crescer. A Tua palavra nos ensina, Pai, que convém que nós diminuamos para que Cristo cresça. Que tomamos esta palavra para nós, ó Pai, que o nosso eu, as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas decisões venham diminuir, que o Senhor venha crescer em nós. Que o Senhor venha crescer nas nossas atitudes, que o Senhor venha crescer nas nossas palavras, que o Senhor venha crescer no nosso ministério, que o Senhor venha crescer em tudo aquilo que fazemos.
Nos ajude, Espírito Santo de Deus. Nos mostra, nos mostra, nos mostra. Venha, Deus, e continue ministrando as vidas aqui neste lugar. Que o Senhor continue nos ministrando durante esta noite, durante esta semana, para que realmente a cada dia, na segunda, na terça, na quarta, nós possamos olhar para Ti e ver, Deus, o que eu posso crescer hoje. Deus, o que eu posso agir como um filho maduro. Senhor, o que eu preciso deixar de fazer. E que o Senhor venha ministrar em nossos corações. E que nós possamos crescer todos juntos em unidade. E que possamos crescer juntos como igreja. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Quantos são a igreja do Senhor? Diga amém. Amém? Deus abençoe, queridos. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Pode se assentar. Leve essa palavra no seu coração. Não é no muito falar, mas é no de nós, ouvimos a palavra do Senhor e que ela seja retida em nosso coração. Que ela possa ter sido uma semente plantada em terra boa. Quem lembra da última palavra que eu ministrei aqui? Foi sobre isso. Que ela seja uma semente plantada em terra boa em nossos corações, para que durante a semana essa semente possa crescer. A palavra do Senhor é ministrada nas nossas vidas, não somente por hoje, mas por toda a semana. Se nós começarmos a refletir naquilo que foi feito, você pegar lá no link do YouTube, que essa palavra vai estar lá na internet também, você pode ouvir de novo e falar: Deus, fale comigo novamente. E que nós durante os dias possamos crescer, para que a nossa vida seja mais parecida com a que o Senhor quer que nós sejamos, pois é isso que Ele almeja de nós. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe a sua vida.